Olá, vamos para uma sequência de 3 aulas que eu vou ministrar para vocês para falar um pouquinho sobre o autoconhecimento, sobre as fases do desenvolvimento humano e linkar tudo isso com os nossos relacionamentos, com a construção dos nossos relacionamentos saudáveis, tá? E nessa primeira aula vamos falar um pouquinho sobre uma abordagem bem resumida das fases do desenvolvimento humano e a influência dessas fases na construção dos nossos relacionamentos saudáveis, tá bom? Então, vamos lá. Bem, eu sou Bibliana, sou analista corporal e estou já há algum tempo no desenvolvimento humano. Trabalho com autoconhecimento e também com mentoria de mulheres, principalmente mulheres ou pessoas que querem construir um relacionamento amoroso saudável, tá? O objetivo dessa aula, dessas aulas, é sempre a construção dos relacionamentos saudáveis. De quê? De agregar mais valores a esses relacionamentos. E o objetivo dessa primeira aula que nós temos, que estou ministrando para vocês, é mostrar novas visões, mostrar novos caminhos. Para quê? Para que você chegue ao mesmo lugar que você iria, que é a construção desses relacionamentos saudáveis, acrescentar valores nesses relacionamentos, mas por uma outra ótica, uma outra visão. E pode ser que o que eu fale aqui para vocês, às vezes possa doer, às vezes seja uma coisa que vai te incomodar, porque você talvez não tenha esse conhecimento, tá? Então, o nosso objetivo é mostrar novas visões, novos caminhos para que você construa relacionamentos incríveis. Sabemos que a comunicação influencia nos relacionamentos, o respeito, a confiança, o conhecimento, ele influencia nos nossos relacionamentos, mas é necessário ter vontade e ação de fazer, tá? E você está aqui comigo, está assistindo essa aula, então você já está fazendo alguma coisa, então fique comigo até o final e entenda um pouquinho mais de como você pode fazer para agregar mais valor aos seus relacionamentos, tá? Sabemos o quê? Que existem barreiras para que isso não aconteça, para que haja ali um entrave e esses relacionamentos não sejam saudáveis. E muitas delas são as referências que nós temos, as influências negativas que nós temos, a falta de ambição, a gente não quer, a gente foi acostumado a não querer mais da vida, e a permissão, a gente nem se permite, acha que a gente não merece receber mais da vida. E principalmente a dependência emocional. O que é isso, Bibliana? Dependência emocional é quando o estado ou ação de outra pessoa vai influenciar no seu estado e na sua ação. Você vai sentir muito quando alguém falar alguma coisa com você, ou você vai falar para agradar o outro. Então, aí são casos de dependência emocional, tá? Que são barreiras aí que atrapalham demais os nossos relacionamentos. E uma publicação recente da Forbes, revista Forbes, mostrou que os relacionamentos saudáveis, relacionamentos infelizes, eles trazem danos ao nosso estado emocional, ao nosso estado mental e até ao nosso estado físico, tá? Relacionamentos infelizes, eles causam um mal-estar, eles trazem efeitos negativos ao nosso bem-estar emocional, mental e até o estado físico. E pode causar depressões, estresse crônico, a sensação de insatisfação e, além disso, esses relacionamentos eles drenam as nossas energias, que impede o quê? De você ir lá ou de você estar aqui agora assistindo essa aula ou de ir lá buscar na vida alguma coisa que você mereça. Por quê? Porque você está desanimado, você não tem energia para mais nada. Você só quer ficar deitado ali e acha que aquele problema é assim. Se você ficar deitado, ele vai passar e, gente, ele não passa e só traz malefícios ali para o nosso bem-estar, tá? E essa revista, ela é renomada, então só vai acrescentar em que nós estamos falando aqui, que é trazer valor, trazer leveza para os nossos relacionamentos, tá bom?
e, consequentemente, melhorar o nosso emocional. Então vamos entrar agora nas fases do desenvolvimento humano. Sabemos que todos nós passamos pela fase da infância, da adolescência e da fase adulta. E o que eu vou falar aqui não é somente para as pessoas que têm filhos. Para quem tem filhos, às vezes vai pensar no filho, opa, meu filho está em qual fase? Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro. Mas estamos falando aqui de você. Queremos que você olhe para você, mais profundamente, para dentro de você, e entenda o que aconteceu nessas fases do seu desenvolvimento, que hoje você se tornou um adulto com as percepções que você tem, tá? E o que é interessante, o que vocês precisam saber, que em cada fase, a criança ou o adolescente ou um recém-adulto, ele precisa ter autonomia e liberdade para fazer ou tentar fazer as coisas. Então, nós, como pais saudáveis, nós precisamos dar essa liberdade. E os nossos pais, que deveriam também ser saudáveis, também deveriam dar essa autonomia, essa liberdade, para que a gente passasse por todas as fases sem tantos traumas, tá? E aí a fase da infância, eu vou dividir ela em 3 microfases para ficar mais fácil o entendimento, tá? E depois vamos para a fase da adolescência e a fase adulta. Tudo bem? Entendido até aqui? Vamos seguir, tá? Então, a fase da infância, ela é dividida entre crianças de 0 a 3 anos, tá? De 4 a 6 anos e de 7 a 11 anos. O que significa isso? Significa que de 0 a 3 anos, essa criança vai estar ali no ninho, quer ficar em casa, quer ficar com ela necessita, gente, preste atenção, a criança de 0 a 3 anos, ela necessita da mãe. Mas ela necessita da mãe. Se o pai vai estar presente, ótimo, mas ela tem grande necessidade da presença da mãe. E um tempo ali bem grande. Então, essa mãe, ela precisa ter em mente que uma criança, ela vai, nas fases iniciais, ela vai precisar muito da mãe, porque ela não tem autonomia, ela não sabe, ela vai estar aprendendo e ela precisa de alguém para ensiná-la, tá? E de 4 a 6 anos essa criança, ela vai estar ali perto dos pais, vai ter os pais como os heróis, e de 7 a 11 anos, tá? Que ele vai precisar ampliar um pouco mais essa esfera social. Depois, de 12 a 20 anos, que é a pré-adolescência, entra na adolescência, é uma fase bem grande, que é uma busca pela identidade. E depois, a partir de 21 anos, consideramos que seja um adulto saudável, tá bem? Então, vamos falar bem rapidinho sobre cada fase para você entender e linkando hoje com os seus relacionamentos. Tudo bem? Vamos seguir então. Deixa eu seguir aqui. Então, vamos lá. De 0 a 3 anos. O que acontece nessa fase? O que precisa acontecer nessa fase? A criança, ela está ali na amamentação, depois ela se alimenta, depois ela dá os primeiros passos, tem interesse em explorar a casa, tá? E começa a perceber que ela está sentindo algumas coisas, as emoções. Ela percebe que já existe ali algumas emoções, mas ela não sabe quando usar, simplesmente ela vai sentir. E o que acontece nessa fase de 0 a 3 anos? As birras. Por quê? Porque a criança está com o cérebro ali em formação e ela começa a sentir as emoções. E aí, às vezes, ela quer uma coisa simples e o adulto não quer dar ou não pode dar naquele momento. E é uma explosão de sensação. E aí, cabe ao quê nessa fase? A um adulto saudável explicar e nomear cada emoção que a criança está sentindo. E o que a gente normalmente vê? Não pode sentir raiva, você não pode sentir raiva, você tem que ser um menino bonzinho. E aí o que acontece? Essa criança, ela entende que ela não pode sentir raiva. Imagina como que seria um adulto que não tem que engolir a raiva dele. E tem que ser bonzinho, tem que ser obediente, olha bem a palavra obediente. A criança não vai fazer a vontade dela, ela vai fazer a vontade de uma outra pessoa. Isso é ser obediente. Então, ela não vai nem questionar as vontades dela. Ela vai seguir a vontade de um adulto.
Por quê? Porque ela, seguindo essa vontade do adulto, o adulto vai abraçar, vai dar carinho, vai dar chamego, mas se ela não fizer a vontade do adulto, e o adulto pode deixar ela de lado, pode brigar, pode até fazer algumas agressões. E aí, essa criança, ela acostuma ali viver entendendo que ela não pode ter vontades, que ela vai ter que fazer sempre as vontades dos outros. E como estamos em resumo, a gente não vai muito aprofundar muito, senão não vai dar tempo, vai ficar uma aula muito longa. Então, o que é interessante aqui? De 0 a 3 anos. Claro que quanto mais próximo ao 0, a criança vai depender mais da mãe, e quanto mais vai chegando aos 3 anos, ela vai diminuindo essa dependência da mãe. E aí, o que acontece aqui? A criança, ela já consegue se alimentar sozinha, em alguns momentos, chegando próximo aos 3 anos, e esses pais, por quererem cuidar demais, darem demais, pode estar querendo já podando, não deixando essa criança comer sozinha, ou às vezes quer que ela adiante, porque o social diz o quê? Nossa, essa criança já tem 1 ano e não está dando os primeiros passos, e aí você fica ali, não, se cobrando, porque essa criança já teria que estar andando, e aí com 6 meses você já dá um andador, ou anda com a criança, ensinando a criança a dar os primeiros passos, então quer adiantar muitas fases, e isso não é legal para o desenvolvimento da criança. A criança tem que ir avançando à medida que ela se acha suficiente para fazer, ela acha que ela é capaz de fazer. E aí ela vai tendo essa independência e já vai tentando fazer. Aí cabe ao adulto estar perto, ensinando e orientando, tá? E de 4 a 6 anos. Essa criança, ela já vai ter um pouco mais de autonomia, tá? E ela já consegue escovar um dente, ela já consegue tomar banho. E o que acontece aqui? Os pais, às vezes, já têm babás ou querem super cuidar, porque não tiveram aquilo, então fica lá dando banho de criança de 6 anos, ou deixa pra lá porque sabe que já consegue tomar banho sozinho. E aí nem olha para ver se está certo, se tomou banho direito ou se escovou o dente direito. E começa a responsabilizar muito a criança. E como aqui ela aumenta ainda mais essa necessidade de relacionamentos, o que pode acontecer? Os pais podam essa criança, por quê? Porque os pais sofreram abusos e tem medo de que essa criança se relacione com as pessoas e sofram abusos. E aí é um cuidado que se deve ter consigo mesmo. É um cuidado que a gente tem que ter para quê? Para que a gente entenda o que é um abuso. Porque se for olhar o que é um abuso assim, a grosso modo, uma criança dormindo no meio dos pais é um abuso. Então, e a criança pode sofrer consequências por conta disso. E aí a gente poda essa criança, não deixa se envolver com outras pessoas, e aí o que acontece? Essa criança pode ter consequências depois na vida adulta, tá? E aí ela vai aumentar essa necessidade de explorar, vai querer ter mais colegas, vai querer às vezes dormir já na casa da tia, ficar com a tia, dormir na casa da avó, tá? E uma coisa que não é para acontecer aqui, a criança já falar sobre namorar. Por quê? Se a criança está falando em namorar, ela está adiantada nessa fase, porque aqui a criança não se fala em namorar. E aí alguma coisa está acontecendo onde? Com as referências dela. Porque aqui as crianças têm os pais como referências, como heróis. Então alguma coisa está acontecendo para essa criança já nessa fase aqui tá manifestando interesse sexual, tá bom? E então, vamos seguindo para a fase de 7 a 11 anos, tá? Que a criança quer ainda mais ampliar os relacionamentos, os vínculos, que vai além dos pais, que é a professora, vai conhecendo, quer buscar essas novas referências, tem ainda mais responsabilidades, quer explorar a vida muito além da família, quer conhecer outras pessoas. E o que é comum nessa fase, próxima a 9 a 11 anos, é a fase do limbo. O que acontece com essas crianças? Elas vão sofrer, é como se fosse um preparo ali para a adolescência. Então o cérebro está ainda mais em constante mudança ali dentro e essa criança vai apresentar mais letargia, mais preguiça e menos interesse social.
E aí a pessoa pode confundir, que vocês vão ver na nossa próxima aula sobre autoconhecimento, confundir os traços, mas não, essa criança só está na fase do limbo. E aí uma forma de você, adulto, precisa de estimular essa criança a sair, mas de uma forma respeitosa. Não chamando de preguiçoso, e que se não sair do quarto não vai ter nada na vida, porque assim você só vai piorando a situação emocional dessa criança, e isso pode ser manifestado na fase da adolescência, que é uma fase longa, ou lá na fase adulta. Tudo bem até aqui? Tudo jóia? Vamos seguir então. De 12 a 20 anos, que está ali o início da fase da pré-adolescência, e aí esse pré-adolescente ele vai aumentar ainda mais a necessidade de conhecer pessoas, conhecer lugares e vínculos cada vez mais fortes além dos pais. E aqui acontece o quê? Os pais têm um certo ciúme de que eu sempre fiz tudo para esse menino e agora esse menino quer fazer igual a avó. Eu sempre fiz tudo para esse menino agora quer vestir esse tipo de roupa. E agora pensa diferente de mim. E aí ele vai aumentando esses vínculos e ele vai buscando por essas novas referências. Desenvolve ainda mais a responsabilidade e um desejo de explorar e viver a vida, mas precisa de alguém ensinando, de alguém apoiando, tá bem? E essa fase ela é muito longa, de 12 a 20 anos, e vai acontecer muitas transformações. E o que pode acontecer também na fase anterior, até 11 anos? Existe essa transformação no cérebro, existem os hormônios que estão começando, existem as mudanças nos corpos, principalmente das meninas, e que acontece, as mães começam a falar para todo mundo que essa menina está menstruada, que essa menina está no quarto que está menstruada, porque esse menino já está nascendo bigode e já está mudando a voz. E aí expõe esses adolescentes, que vai trazer algum dano emocional, tá? Lá na vida adulta ou dentro dessa fase mesmo aqui de 12 a 20 anos, que é a fase da pré-adolescência à adolescência. Tá bom? E acontece todas essas transformações. E é comum esse rompimento com os pais, é natural, é saudável esse rompimento. A criança querer explorar mais coisas, querer estar longe dos pais é comum e é saudável. O adolescente ele vai questionar os pais, escolhe outras referências, porque antes ele só buscava as referências para entender o que era, o que ele gostava, o que não gostava. Agora ele escolhe, compara, agrega ou descarta. E aí, aqui nessa fase, os pais, eles, por se desconhecerem ou por acharem que tem que seguir padrões sociais, pode traumatizar esses adolescentes, tá? Que só estão buscando uma forma de viver uma vida leve, mas do jeito deles e não a da sua, tá? E aqui eles começam a explorar a sexualidade sozinho e em par. E o que é comum aqui? Gente, nessas fases de desenvolvimento humano, existem as fases também que você vai trabalhar a sexualidade, que começa desde a gestação. E aí, se você nunca viu falar em fase de desenvolvimento humano e nunca viu falar aprofundar um pouco mais, né? Porque todos nós passamos por ela. E aí, como que você vai saber, de 0 a 3 anos, como que você vai trabalhar a sexualidade com essa criança? De 4 a 6 anos, como que trabalha a sexualidade com essa criança? Então, se você não trabalhou a sexualidade lá, quando você chega aqui, esse pré-adolescente, ele não sabe o que é sexualidade. Então, ele vai testar. E aí é muito comum que esses pré-adolescentes e recém-adolescentes comecem a ter relações sexuais, porque não entendem, e aí fica aquela coisa gostosa, e aí vai acabar experimentando. E a partir de 21 anos, tá? Que é um adulto, tá bom? Que agora ele já aplica, ele já explora, ele já fundamenta essa independência. E pode querer morar sozinho, começa a construir e escolher uma carreira. E aqui o que acontece com muitos pais?
eles estimulam esse adolescente a fazer tal faculdade, a escolher a carreira, mas chega um momento da vida que não era isso que eles escolheram. E aí, por esses pais estimularem demais ou quererem ser aquilo que ele estimula o filho a ser, aí vê que o filho não quer mais aquilo, que é uma outra coisa, e aí começa a dependência emocional. Essa criança, esse adulto, esse jovem adulto, quer fazer transição de carreira, mas não faz e fica num serviço que não gosta por conta da dependência emocional com os pais, tá? E o que acontece aqui? Essas crianças, esses recém-adultos, eles começam a ganhar dinheiro, vão namorar, formar uma família e quer construir uma família incrível sendo quem eles são e não fazendo escolhas dos pais, tá? Que é muito comum. E aí depois acontece de querer fazer transições e aí eles podem até não fazer e continua aquela vida infeliz que vai atrapalhar o quê? Nos relacionamentos. E aí cabe o quê? Aos pais apoiarem esses adultos, esses adolescentes e entenderem que eles estão testando. Pode ser que eles troquem, em algum momento eles troquem, não querem mais trabalhar naquilo, tá bom? E aí cabe também o quê? Ensinar o que é responsabilidade, o que ele precisa fazer para fazer essa transição. Não é simplesmente eu já sou casado, tenho filhos, não quero mais, abandono e a família faça necessidade e até arrumar um outro emprego. Isso é irresponsabilidade. Estamos falando aqui de não mais considerar aquela profissão que escolhi com 20, com 18, 20 anos, mas agora eu com 30 anos quero fazer uma outra coisa, então eu vou fazer um plano e trabalhar com a minha transição de carreira, tá bom? E o que a gente viu, gente, nessas fases de desenvolvimento humano? Que não precisa adiantar as fases. O que você precisa saber? Entender minimamente, se você for pais, né, para trabalhar com seus filhos, ou entender, na minha adolescência eu era criança, mas eu era super responsável, eu tinha que cuidar do meu irmão e eu tinha que vender salgadinho na rua para minha mãe. Então, o que você fez dentro dessas fases que estamos falando de você, o que você fez aí dentro dessas fases de desenvolvimento que você considera que não era para ser feito, não era para ser exigido de você nessa fase, tá? Então a gente não precisa querer adiantar, não, vou adiantar isso daqui para passar, não. E não podar as crianças. Por quê? Porque o que eu vejo? Muitos, quando eu estava com outras referências, as crianças queriam um certo brinquedo, mostravam interesse em alguma coisa mais cara. Não pode, que a gente não pode ter aquilo. E aí já podava a criança desde já, que não pode, que ela tinha que querer uma coisa pior, porque ela não podia, tá? Então existe forma de se comunicar para que a criança não se traumatize por conta dessas coisas, tá? Nunca vai conseguir um carro, nunca vai conseguir morar num bairro legal. E uma coisa importante também é se responsabilizar demais. Aí, o que acontece? Mães precisam trabalhar, mulheres precisam trabalhar, e aí tem filhos pequenos que deixam essas crianças com outras crianças em casa. E essas crianças, elas precisam se responsabilizar, elas precisam cuidar da casa. A mãe tem que chegar a casa, tem que estar limpa, comida pronta, todo mundo limpinho. E aí, quando essa menina que cuidava dessas crianças cresce, ela não vai querer ter filho porque ela já foi mãe com 7 anos, 8 anos. Tá? Esse menino ele já se responsabilizou por aquela família, já foi lá fora, uma criança com 7, 8 anos já teve que ir lá na rua vender salgado porque ela sabia que dependia dela vender aquilo, senão eles iam passar necessidade das coisas depois em casa. Tá? Então nunca se responsabilizar, colocar responsabilidade demais nas crianças, mas também não entender o que ela precisa fazer naquela fase e retirar o que ela já está pronta para fazer, tá? E muitas vezes o que acontece? Esses pais, eles não dão prioridades para essas crianças, principalmente essas crianças que precisam ser bonzinhas, crianças boazinhas, crianças obedientes. E essa criança esse adulto vai viver fazendo coisa para o outro e não vai se enxergar nunca
Porque, ou querer entender que o amor é assim, tem que fazer alguma coisa para o outro, para agradar o outro. Isso é o amor. E aí, por quê? Porque as necessidades dela, as prioridades dela naquela fase não foi atendida. Então, nossa, os meus pais me amam assim, então eu estou entendendo que o amor é assim, eu não posso fazer o que eu quero, tem que agradar sempre o outro. Isso é o amor. E aí acontece o quê? Lá nos relacionamentos amorosos, acontece que você fica dando tudo que tem e aí dando, se esforçando, se sobrecarregando e a outra pessoa depois acha que aquilo tá sufocante e termina o relacionamento e você acha que não houve reciprocidade. E aí é entendendo aqui, dentro das fases do desenvolvimento humano, o que a gente pode cuidar. Tá? E para considerar que existe uma criança saudável, precisa existir, gente, o pai e a mãe saudável. Os pais precisam estar saudáveis, precisam vir de mães e pais saudáveis, tá bom? E o que é um casal saudável? É um casal que vai existir ali entre o par: amor, sexualidade e dinheiro. Se não existir dinheiro, se não existir sexualidade ou se não existir amor, em algum ponto essa criança vai ter algum trauma, algum dano ou alguma coisa que vai interferir ali dentro do relacionamento, dentro da família, que essa criança não vai ser saudável, tá bom? Pode ser o dinheiro, então tem que ser rica. Não, estamos falando de dinheiro para quê? Para o básico dessa criança. Estamos falando da sexualidade dos pais, tá? Estamos falando de amor. Estamos falando do que é o amor para esse casal, o que esse casal passa para os filhos, que é amor, tá? E as fases, gente, ela acontece com todos nós somos crianças, todos nós passamos por essas fases, somos adultos. Que o jeito de nós funcionarmos ou agirmos hoje no mundo vai depender de todas essas fases que vivemos, de todas essas referências de pais saudáveis que tivemos. Ou a gente se torna adulto, que temos corpo e mente saudáveis e de adulto, ou a gente se torna uma criança dentro de um corpo de adulto. E aí a diferença é muito grande. E aí como que você sabe, Bibliana? Eu sei, porque eu tenho hoje outras referências que eu possa comparar. E a gente não consegue ver se a gente não sai desse mundinho dentro desse ovo. E o que acontece muitas vezes é o quê? Que nós viemos de quê? De pais despreparados ou pais mal intencionados. Eu prefiro acreditar em pais despreparados, que não sabem das fases do desenvolvimento, ou sabem que existe, mas não sabem da necessidade de cada um ali dentro, da criança ali dentro de cada fase, tá? Porque não oferece aquilo que cada criança vai ter necessidade dentro da fase, acha que todas as crianças são iguais, ou que eu tenho que, porque fulano faz, eu tenho que fazer com o meu, e não é assim. A gente precisa também ter um autoconhecimento ali. Por quê? Às vezes você pode estar fazendo alguma vontade sua dentro, fazendo alguma coisa para a criança, mas é para atender uma necessidade sua. E não pode não se importar com as necessidades da criança que a gente viu e deixar essa criança entender que a necessidade do outro é mais importante. E pode acontecer também do pai fazer tudo, deixar essa criança sem fazer o que ela precisava fazer dentro daquela fase. E aí tem a abordagem não, se eu fizer tudo, essa criança vai ficar mimada. E aí quem disse que essa criança vai ficar mimada? Quem que cuidou de uma outra forma, que teve esse resultado e a criança hoje é mimada? Ou quem entregou tudo de mão beijada para essa criança e hoje, sim, é um adulto que você ainda continua precisando fazer as coisas tudo para ele, tá? E muitas vezes o que acontece nesses pais que mimam demais? Tem culpa, sente culpa de alguma forma e querem que essa culpa acabe dando coisa material para essa criança. Essa culpa não vai acabar dessa forma, tá bom? Você precisa entender de onde está vindo essa culpa. Então tá, então vamos ver aqui. E o que normalmente acontece nos relacionamentos e qual que é o nosso objetivo da gente chegou até aqui, o que tem a ver essas coisas de fases de desenvolvimento com hoje, com o meu relacionamento.
E o que normalmente acontece? Os adultos, eles vão buscar o que eles não receberam nessas fases aonde? Nos relacionamentos. Por exemplo, homens que tiveram, que são filhos de mães solo e se acham hoje responsáveis pelas mães até hoje, porque a mãe teve essa criança como o homem da casa, e aí ele se sente responsável por essa mãe. E aí quando ele vai se casar, a mãe é a prioridade, a esposa nunca é a prioridade. E aí tem mulher que ainda vai... O que você admira, o que você busca num homem? Ah, o jeito que ele trata a mãe. E o jeito que ele trata a mãe nunca vai ser o jeito que ele vai te tratar. E aí é um homem que não vai se entregar dentro de um relacionamento. A mãe sempre será a prioridade para ele na vida dele. Nunca vai ser a família, a mulher e a esposa. A mulher e a esposa vai ser como um amante, tá? E o que esperar também? Muitas mulheres falando que esse homem não me ama, porque amar mesmo é o que meu pai faz por mim. Quando eu peço, meu pai vem cá agora e faz. O meu pai larga o que ele está fazendo e vem fazer o que eu peço. Ou a mãe, não, a minha mãe não faria isso por mim. E aquela necessidade de insatisfação, aquele buraco, aquele abismo ali que você sente sempre insatisfeita dentro dos relacionamentos, principalmente amorosos, e você não sabe de onde vem aquilo, só quer alguém para preencher vazio, e conhece outra pessoa, mas depois não é aquilo que você quer, não é aquilo que você espera, você tem expectativas muito grandes. E pode acontecer também uma busca muito grande por aprovação. Você busca aprovação em tudo que você faz, na sua vida, na sua família. Por exemplo, não vou namorar fulano, por quê? O que as pessoas vão dizer se eu estiver namorando ele? Meu filho está mal vestido. O que as pessoas vão pensar? Meu filho está mais magrinho. As pessoas vão pensar que eu não estou cuidando dele direito. Então, sempre se preocupando com a opinião dos outros, tá? E aí, o que eu quero que vocês entendam? Que os pais não fizeram mais do que a obrigação deles em cuidar de você. Então você não precisa retribuir cuidando dos seus pais. Você precisa retribuir tendo uma vida incrível, tendo uma vida com relacionamentos saudáveis, tendo uma família com sua esposa, com seu marido saudável, tá? E aí? Eles fizeram o necessário para seu melhor desempenho, seu melhor desenvolvimento quando criança. Eles não precisam fazer o quê? Extraordinário. Eles não precisam passar necessidade das coisas para quê? Para te atender. Porque eu já falei isso aqui. Isso pode ser culpa. E aí precisa ser trabalhado da onde está vindo tanta culpa que você tem que retribuir, passando necessidade das coisas para dar para o seu filho uma faculdade mais cara. Por quê? Mas então eu não posso ajudar meu filho a pagar uma faculdade? Pode, mas você não pode passar necessidade por conta disso. O seu filho quer fazer uma faculdade? Qual faculdade que dá para vocês fazerem? Quanto que ele vai pagar? O que ele vai fazer para ajudar a pagar? Porque não adianta o seu filho querer fazer uma faculdade de engenharia e você passar fome. Porque o seu filho está acostumado a ter tudo e você vai lá, entrega o dinheiro, porque por culpa. Não, pelo menos ele vai ter essa faculdade que ele quer. E aí vocês não combinam, vocês não veem o que você pode fazer para estimular ou até quando pode pagar, o que você pode fazer para ajudar esse recém-adulto ou esse adolescente. E aí, dentro dessas fases, o que cada criança, o que cada adolescente, o que cada adulto vai precisar? Como que você sabe que você vai estar ali preenchendo aquele vazio, aquela necessidade? Porque é muito difícil para nós enxergarmos. Por quê? Porque nós vivemos desde criança, temos aqueles ensinamentos dos nossos pais e temos aquilo como verdade absoluta. E aí isso para nós como se fosse um ponto cego, é difícil da gente enxergar. Por quê? Porque é comum, sempre foi comum para mim, então a sociedade sempre valida isso, então fica comum para mim.
Então, eu não consigo entender o que uma criança vai precisar se eu não for lá e buscar o conhecimento e entender o que ela precisa em cada fase. E buscar o autoconhecimento para quê? Para entender que cada criança, dentro daquelas fases, tem uma necessidade diferente. E a nossa próxima aula, a gente vai falar sobre o autoconhecimento. E aí, a nossa segunda aula, já vou deixar o link lá para vocês e a gente fala um pouquinho sobre essas necessidades que precisam ser atendidas, mas se autoconhecendo um pouco mais. E aí, ficou claro para vocês? Conseguiram linkar? Conseguiram relacionar? Me deixe saber nos comentários o que vocês acharam dessa aula, o que vocês acharam de tudo isso, dessas fases de desenvolvimento, se sim posso linkar, não posso linkar, não fez sentido e quanto fez sentido. Me deixe saber aqui nos comentários. E a gente se vê na próxima aula.